Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Silmar Neck, o professor de administração aqui do Rico Domingues Concursos EAD. A dica que eu trago hoje é sobre a curva ABC. A curva ABC que ela é importante dentro da administração de materiais, dentro de logística, dentro de gestão de produção, gestão da produção, porque ela permite que a gente consiga priorizar itens com base em determinadas necessidades, com base num valor de importância específico, tá legal? Então como é que ela funciona? A origem dela, né? O Pareto, ela também é chamada de curva de Pareto. Pareto descobriu que na natureza existe uma desproporcionalidade de situações. E ele chegou calculando esses elementos na regra 20-80, ou seja, 20% resulta em 80% e 80% resulta em 20%. Isso entrou na administração e deu muito certo através da gestão da qualidade, administração da qualidade. Quando a gente, com recursos escassos, queria trabalhar causas para suprir as causas para resolver determinados defeitos do sistema produtivo. Então a gente percebeu que se a gente conseguisse priorizar as 20% das causas que geravam mais ou menos 80% dos defeitos, a gente conseguia, gastando pouco, resolver bastante. Então deu muito certo, funcionou bem e outras áreas da administração incorporaram o Pareto. A administração de materiais não foi diferente. Só que na administração de materiais a gente dividiu o Pareto numa terceira classe. Originalmente a regra 80-20 seriam duas classes apenas. Aqui a gente vai trabalhar em três classes. Classe A, B e C. A classe A mantém as características iniciais da regra de Pareto. Lembra sempre, para a gente lembrar, para não esquecer lá na hora da prova, que a classe A é a mais importante. Se a classe A é a mais importante, a gente vai ter então a menor quantidade de itens, 20% dos itens, com o maior valor. Então uma pequena quantidade que tem um valor maior, mais ou menos 80% do valor. Lembrando que esse valor aqui é o valor de importância. É o valor de importância, não necessariamente é um valor financeiro, pode ser. Pode ser o custo para guardar a mercadoria, pode ser o custo da mercadoria, pode ser o lucro, pode ser o giro, enfim. Os mais diversos valores, e aí cada valor vai me dar uma curva diferente, vai me dar uma regra diferente, tá legal? Então, originalmente, mais ou menos 20% de itens, que correspondem a mais ou menos 80% do valor. E aí eu tenho uma regra, a classe B e a classe C. Para a gente gravar, pula B e vem para C. Se o A é o mais importante, a classe A é mais importante, a classe C vai ser a menos importante. Sendo a menos importante, vai ser o inverso. A mais importante eu tenho a menor quantidade de itens, na menos importante eu vou ter a maior quantidade de itens. Então, maior quantidade de itens. Lembra C? C, me dá um número aí que começa com C. C, 50. Número grande, né? Porque é a maior quantidade de itens. Então, mais ou menos 50% dos itens. Se na classe A eu tinha um maior valor, na classe C eu vou ter um menor valor. E aí lembra sempre de um número pequeno, baixo, que começa com C? 5. Mais ou menos 5% do valor de importância, ok? Fiz a classe A, que é a regra do Pareto, fiz a classe C, o oposto da classe A, sobrou o B, que é o intermediário. E aí tem que lembrar que em cada coluna eu tenho que chegar na nota de 100, no valor de 100. Então 80, 20 com 50, eu chego a 70, me falta 30. Portanto, a classe B trata de 30% dos itens, mais ou menos 30% dos itens. Em termos de valor, estamos com 85, faltando 15. Então, mais ou menos 15% do valor de importância, ok? Então, esta é a regra ABC para produtos. Lembrando, dependendo do valor do produto, tem uma regra diferente. Primeiro ponto. Segundo, mais ou menos, significa que na prática a gente vai ter alterações desse valor. Se a gente colocar em prática realmente, raramente vai ficar exatos 20, exatos 80, 30, 15, 55. A gente vai ter oscilações. Então esta é a regra geral, mas que permite, obviamente, precisa das suas adaptações. Tá legal? Percebam que aqui, se a gente somar essa quantidade, se a gente somar esse valor, a gente chega até o 80, 20 do Pareto. Então, na verdade, estamos aqui 80% e 20%. A regra original do Pareto, que teve uma quebra num segundo nível, ok? Mas, professor, chama curva ABC. Eu tenho uma regra aqui. Como é que funciona a curva ABC? Pois bem, a curva está aqui. Ela origina-se a partir dessa regra, de fato. Então, nós temos lá o item A, 20% dos itens, venham até 20% dos itens, que tem quanto de valor? 80%. Então, está lá os meus 80% em termos de valor. Ou seja, os itens classe A, eles estão nesse primeiro caminho aqui. Todos estes são os itens classe A. Percebam que nos itens classe A eu tenho uma pequena quantidade de itens, portanto 20 só, mas com muito valor. 80% do valor. Acrescentei um item, dá muito valor. Os itens classe B, 30% dos itens, ou seja, do 20 ao 50,
eu tenho aqui 30% dos itens. São os itens classe B, são os intermediários. E aí eu tenho aqui 15% da sua importância. E os itens classe C é a maior parte. Metade, portanto, da quantidade de itens, 50%. Em termos de valor, praticamente nada muda. Praticamente nada muda. Então a curva ABC, ela é gerada a partir dessa regra. Os itens A, onde o meu coeficiente angular ele é mais inclinado, enfim, a cada novo item acrescento mais valor. Item B intermediário, item C que não tem grandes valores acrescentados a cada item que você acrescenta. Tá legal? Um grande abraço. Fica ligado aqui nos canais do Rico Domingues que constantemente a gente passa dicas novas para você. Valeu, gente!